Bom dia, pessoal. Hoje é dia 8, são aproximadamente 11h40, né? E deixa eu falar para vocês. Eu não tenho, assim, a intenção de viver da internet, ser youtuber. Não tenho, eu gosto de falar, etc, tal, tô aproveitando, coloco o cérebro para funcionar. Eu não assisto TV, mais 10 anos não assisto TV. De vez em quando lá vejo alguma coisinha. Não tenho assinatura de jornal. Eu tenho, e é bem provável que hoje eu acabe aquela meu e-mail no UOL. Por quê? Porque é nojento aquilo. Então eu às vezes me atualizo por alguns canais do YouTube, alguns livros, etc tal, e informações que estão na internet. Aí ontem realmente uma chamou a atenção, gente. Um colunista da Folha, Hélio Schwartzen, sei lá, não sei o nome dele, ele publicou um artigo, no maior jornal do país, talvez a Folha de São Paulo, desejando a morte do presidente. Quando um jornal da grandiosidade que era a Folha, ela se presta esse papel de reproduzir o ódio dos vencidos, né? Porque na realidade um cara desse, para destilar esse veneno, destilar esse ódio, somente é um papel totalmente reprovável, né? Um inimigo político fazer isso, a gente até aceita, né? Por exemplo, a Maria do Rosário, a Gleisi Hoffmann, aquele cara do PSOL lá, um que só fala bobagem também, pensa que é inteligente, mas só fala bobagem, como que é Freixo, né? Eles falarem essas bobagens e falarem desses absurdos, na realidade não é bobagem, é absurdo, tudo bem, eles falam, eles são políticos, daqui a 4 anos eles vão ter que se submeter aos eleitores, né? Então, político. Agora, quando um jornalista se propõe a fazer isso, eu acredito que é uma covardia desmerecida. E não só jornalista, como juiz também, né? Porque teve uma ministra do Supremo Tribunal Federal que não chegou a esse ponto, mas foi lá falar que não existia governo. Então, por quê? Porque eles estão protegidos por um sistema e que ele pode falar o que ele quiser e não, isso aqui é liberdade de expressão. E ele não vai ter que ser submetido a nada, a nenhum controle, a nenhum juízo de valor. Por quê? Porque ele já tem a proteção. Mas, vendo pelo lado da democracia, que está em moda, né? Somos toda democracia, etc. Tal, olha só como nós estamos vendo a hipocrisia. Quando um desavisado qualquer, um Zé Mané qualquer, porta uma placa com um comentário contra o STF, contra um ministro, ou um iniciante do YouTube, vamos supor que eu fale mal aí, assim, especificamente de um determinado ministro, de uma determinada autoridade, sem ter ali o que realmente ela falou. Pronto, já é caracterizado como ato antidemocrático. Não sei por quem tem o poder de falar isso, mas o Supremo tem. E aí, na hora que você fala que, olha, esse ato é antidemocrático, isso autoriza atos pretorianos, atos autoritários, atos assim de ditadura mesmo. Você veja esse inquérito aí que foi aberto pelo ministro, e veja agora a prisão dessa menina aí, Sarah Winter, e esse youtuber, Eustáquio, né, que é o jornalista. O cara ficou preso não sei quantos dias. E na realidade ele está preso até agora. Por quê? Porque para ele ser solto, ele não pode fazer programa, ele não pode ter contato com... É uma série de coisas que mata o cara. É como se cortasse a mão do motorista, né? Agora você vai dirigir sem as mãos, fica difícil, né? Bem, de qualquer maneira ele ficou preso e até agora nem o advogado dele sabe por que ele ficou preso. Nem o advogado. Ele não sabe, ninguém sabe, e o advogado também não sabe. E ele foi solto, não se sabe por que ele foi preso. E aí tu olha, a Associação Brasileira do Jornalismo falou alguma coisa? Não. A OAB falou alguma coisa? Não. Nada, todo mundo quietinho. Agora, quando um jornalista se propõe a publicar no maior jornal do país um ato desse, que é diretamente contra a figura do presidente da República, ele desejar a morte, seja lá de quem for, mas ele está desejando a morte do presidente da República. Isso não ser considerado um ato democrático é
eu fico questionando. Aí alguém vai falar assim, mas Nunes, por que você está falando isso? Qual é o teu interesse nisso aí? Se tantos outros já criticaram esse cara, e agora você vai o quê? Você acha que você vai defender o presidente? Olha, gente, no fundo, eu acho que o presidente, ele está tão com couro, tão já acostumado, que isso aí para ele chega no ouvido, entra aqui, sai, ele não liga. Mas na realidade eu fico imaginando a questão psicológica de quem o cerca. Eu fico imaginando a filha dele vendo tal notícia, uma menina de 9 anos. Eu fico vendo a mãe dele, os irmãos dele, e as pessoas que torcem por ele, que aí eu me incluo nela, né? Você sabe muito bem que quando a gente era pequeno, a gente não brigava pelo que o cara nos chamava, né? Ô, cabeção, zoiudo, a gente brigava se o cara xingasse a nossa mãe, né? Eu apanhei algumas vezes, mas assim, quando o cara mexia com a mãe, era... Então a gente sabe que tem esse estalo psicológico de que você atinge a pessoa atingindo aqueles que estão ao redor. Isso é uma crueldade, mas é assim que se faz. Para você ter uma ideia como esses caras estão abusando da boa vontade, um outro jornalista insinuou que a primeira-dama não pegaria o Covid porque o presidente não ficaria em casa. Obviamente, para meio entendedor, meia palavra basta, dando uma conotação sexual da coisa, né? Então, olha só que crueldade, que bandalheira um jornal se presta a fazer. Eu não sei qual é o jornalista que foi isso, não sei se ele é casado com homem, se ele é casado com mulher, mas assim, pegando de antemão um outro jornalista da Folha que criticou o Stallone, né? O cara foi lá e, que ridículo, Stallone, 70 anos, todo acabado, querendo fazer o filme do Rambo. Aí publicaram a foto do infeliz. A foto do infeliz é assim, a coisa mais ridícula do mundo. O cara tem 50 e poucos anos, parece que tem 90. De tão ridículo, além de tudo é feio. Eu fico imaginando esse cara que falou da primeira-dama, se ele for casado com mulher, né? Se ele tem uma mulher tão bonita como a primeira-dama, e se ele tem um casamento como o do presidente. Então, é nojento você ver um jornal que nem a Folha de São Paulo, você pega aquele portal UOL, mas é todo mundo, é umas notícias assim que sem pé sem cabeça, é só o título, Bolsonaro agora faz propaganda de margarina com a cloroquina, estão agora duvidando se o... Olha só que absurdo, duvidaram que ele tinha tido Covid há um tempo atrás, não, apresentou negativo, isso é mentira. Agora ele apresenta positivo, é mentira. Ou seja, se o cara coçar a cabeça é piolho, se coçar o corpo é sarna, se coçar as partes baixas chato, né? Aquele bichinho que a gente tinha. Se coçar o pé é frieira. O cara não pode fazer nada que os caras colocam lá naquele portal, algo depreciativo. E aí, pessoal, na realidade, aí a gente, quando vê isso, há um sentimento de justiça inerente à maioria dos seres humanos de bem, onde você não aceita bem isso de bom grado, principalmente quando você paga para ter a informação, né, que é no meu caso. Eu vou cancelar o UOL. Mas aí você vai ver o que fala alguns caras mais inteligentes que a gente, tipo o Olavo de Carvalho, e ele fala que esse pessoal são covardes. Por quê? Porque a atitude deles estimulam outras pessoas, principalmente radicais, a tomarem atitudes que fogem do controle social. Não só radicais. Você vê que teve uma médica, olha só, uma ginecologista, que ela reproduziu o mesmo pensamento no Facebook. Agora, quando você vê uma médica, não venha me falar que uma médica não é uma pessoa que tenha uma certa influência e uma certa inteligência. Quando você vê uma médica que tem que privar pela vida dos outros, salvar a vida, quando você vê uma pessoa dessa falando isso, você imagina a atitude dessa médica se você fosse atendido por ela com a camiseta do Bolsonaro. Ela vai deixar você morrer. Ah, você está julgando a médica, ela só está criticando. Não, ela não está criticando o presidente. Ninguém odeia o presidente.
odeia o que ele pensa, odeia o que ele faz, odeia o que ele representa. O pessoal talvez não entenda isso. Ninguém odeia o presidente de graça, não. Você odeia o presidente, que é a figura que agregou todas essas pautas conservadoras. Você odeia ele porque nos últimos 40 ou 50 anos toda a população brasileira foi massacrada pela imprensa e o domínio da educação em ter esses conceitos, essas virtudes como um mal. A grande realidade é essa. Então, quando você vê alguém falando, porque o que vão criticar desse cara? Ele não tomou uma atitude até agora. Você pode criticar alguma atitude do governo dele, mas nenhuma assim estrambólica. Ele não entrou em contato com o ditador, ele não deu dinheiro para ditador, ele não liberou dívida de ditador, entendeu? Então, não tomou nenhuma atitude contra direito nenhum, de ninguém, entendeu? Não perseguiu ninguém, pelo contrário, só porra. Mas por que tem gente, por que ficam fazendo isso? Porque perderam aquela situação de que a manipular e você fazer uma pressão, olha, eu vou falar isso de você, e ele soltar dinheiro, entendeu? Então, que o Olavo de Carvalho chama ele de covarde, esse Olavo de Carvalho, eu não assisti a ele, mas o cara é bom, ele fala coisas que é impressionante para a tua inteligência e para a tua abertura de mente. Ele chama esse pessoal de covardes, e eu vou ter que concordar com ele. Ele desconfia do que ele desconfia, porque não é crime ainda desconfiar, né? Estou desconfiado. É que eles estão fazendo isso porque perderam a boquinha de ficar calado. Olha, você recebe e só fala bem de mim. Então é isso aí, pessoal. Principalmente você que defende essas pautas aí, meus amigos esquerdistas, seria bom vocês pensarem no que vocês estão fazendo. Por quê? Porque certamente você está repetindo o discurso de ódio que esses caras ganham dinheiro para fazer você repetir. Ok? Ah, Nunes, e tu? Tá ganhando o quê? Eu, por enquanto, só sou patriota. Se alguém um dia pagar para eu dar minhas ideias, vai ser melhor ainda. Mas, por enquanto, gente, eu faço isso de graça para os meus 200 inscritos no meu canal. Mas esses 200 podem replicar, e aí todo mundo despertando que quando você repete o discurso de ódio, você está replicando algo que incutiram na tua cabeça, e a geração mais nova que a gente está toda dominada. É isso aí, um abraço a todos, boa quarta-feira, né? Que às vezes eu me confundo.